Título: Introdução. A investigação analítica da paranoia apresenta dificuldades para médicos que, como eu, não estão ligados a instituições públicas. Não podemos aceitar pacientes que sofram desta enfermidade ou, de qualquer modo, mantê-los por longo tempo, visto não podermos oferecer tratamento a menos que haja alguma perspectiva de sucesso terapêutico. Somente em circunstâncias excepcionais, portanto, é que consigo obter algo mais que uma visão superficial da estrutura da paranoia, quando, por exemplo, o diagnóstico, que nem sempre é questão simples, é incerto bastante para justificar uma tentativa de influenciar o paciente, ou quando, apesar de um diagnóstico seguro, submeto-me aos rogos de parentes do paciente e encarrego-me de tratá-lo por algum tempo. Independente disto, naturalmente, vejo muitos casos de paranoia e de demência precoce e aprendendo sobre eles tanto quanto outros psiquiatras o fazem a respeito de seus casos. Mas, em geral, isso não é suficiente para levar a quaisquer conclusões analíticas. A investigação psicanalítica da paranoia seria completamente impossível se os próprios pacientes não possuíssem a peculiaridade de revelar, de forma distorcida, a verdade. Exatamente aquelas coisas que outros neuróticos mantêm escondidas como um segredo, visto que os paranoicos não podem ser compelidos a superar suas resistências internas e desde que, de qualquer modo, só dizem o que resolvem dizer. Decorre disso ser a paranoia um distúrbio em que um relatório escrito ou uma história clínica impressa podem tomar o lugar de um conhecimento pessoal do paciente. Por esta razão, penso ser legítimo basear interpretações analíticas na história clínica de um paciente que sofria de paranoia, ou precisamente de dementia paranoides, e aqui nunca vi, mas que escreveu sua própria história clínica e publicou-a. Refiro-me ao doutor em Direito Daniel Paul Schreber, anteriormente Senatspräsident em Dresden, cujo livro Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken, Memórias de um Doente dos Nervos, foi publicado em 1903 e, se estou corretamente informado, despertou considerável interesse entre os psiquiatras. É possível que o Dr. Schreber viva ainda hoje e que se tenha distanciado de tal forma do sistema delirante que apresentou em 1903 que possa sentir-se magoado por estas notas a respeito do seu livro. Contudo, na medida em que ele ainda se identifique com sua personalidade anterior, posso apoiar-me nos argumentos com que ele próprio, Travessão, homens de dotes mentais superiores e contemplados com agudeza fora do comum, tanto de intelecto quanto de observação, Travessão,
contraditou os esforços levados a efeito visando a coibi-lo de publicar suas memórias. Não tive problemas, escreve ele, em fechar os olhos às dificuldades que pareciam jazer no caminho da publicação, e em particular a preocupação de render devida consideração às suscetibilidades de algumas pessoas ainda vivas. Por outro lado, sou de opinião que poderia ser vantajoso tanto para a ciência quanto para o reconhecimento de verdades religiosas se, durante meu tempo de vida, autoridades qualificadas pudessem encarregar-se de examinar meu corpo e realizar pesquisas sobre minha experiência pessoal. Todos os sentidos de caráter pessoal devem submeter-se a esta ponderação. Declara ele em outra passagem que decidira se ater à sua intenção de publicar o livro, mesmo que, em consequência, seu médico, o Geheimrat, Dr. Flaschensig, de Leipzig, movesse uma ação contra ele. Atribui ao Dr. Flaschensig, porém, as mesmas considerações que lhe atribuo agora. Confio, diz ele, que mesmo no caso do Geheimrat, professor Dr. Flaschensig, quaisquer possibilidades pessoais serão sobrepujadas por um interesse científico no contexto geral de minhas memórias. Embora todas as passagens das Denkwürdigkeiten nas quais minhas interpretações se baseiam sejam citadas literalmente nas páginas seguintes, solicitaria a meus leitores tornarem-se familiarizados com o livro, lendo-o pelo menos uma vez de antemão.